Eu costumo dizer que o empreendedor, na verdade, ele não constrói a empresa, ele constrói o time e o time constrói a empresa, né? Hoje você tem múltiplos negócios, inclusive almoçando com você hoje, descobri uma coisa inusitada, que você também tem um zoológico, né? Então você tem universidades, startups, né, negócios imobiliários e também tem um zoológico, né? Você acha que essa questão de ser eclético é só na música, mas não é não. O ser eclético também tem no empreendedorismo. Ser eclético é importante, porém você não pode perder o foco, até porque Legal. o foco é uma das características essenciais do empreendedor de sucesso. Quando você perde o foco, né, você perde a bússola, você perde o norte. Eu, por exemplo, quando perdi o foco dos meus empreendimentos, por exemplo, eu sempre investi em empreendimentos educacionais de tecnologia. E sempre deram certo, né? Claro que eu já fracassei várias vezes, mas a maioria dos empreendimentos deram certo. Eu, certa época, fui inventar de investir numa construtora. Aí perdi o foco, porque eu tive que Perdeu dinheiro. dinheiro e energia, perdi muito dinheiro, porque era totalmente... Você tem que... Os seus negócios tem que ter sinergia. Você tem que olhar na mão aqui, por exemplo. Olhe na mão. Esse aqui é o seu negócio principal. O negócio vizinho tem sinergia com esse dedo maior, né? Legal. O negócio esquerdo tem sinergia, mas se você já passa para esse outro negócio distante, não tem sinergia. Então a construtora não tem sinergia. Agora, se eu tenho faculdade, tenho colégio, tenho curso para concurso, são todos negócios que têm sinergia, ou ensino corporativo, ou ensino à distância, são negócios que têm sinergia. Quando você se refere aí ao zoológico, eu tenho o zoológico porque a gente tem lá na faculdade da Universidade da Amazônia, em Santarém, que é um dos campos da Universidade da Amazônia de Belém, a UNAMA, né, que é uma das maiores universidades que a gente tem, inclusive é considerada por muitos anos a melhor universidade privada do Pará. A gente tem um curso de veterinária, e aí a gente tinha que ter laboratórios. Foi aí que nós criamos um pequeno zoológico com os animais, e aí nós fomos patrocinados por algumas instituições e o zoológico foi crescendo. Quando os animais encontram-se feridos, o IBAMA leva para a gente lá. Nós temos instituições que bancam o zoológico, então a gente usa todos os nossos alunos do curso de medicina veterinária para poder cuidar. Quer dizer, o zoológico não é aleatório, ele aleatório, ele é o desdobramento do seu ecossistema. Do ecossistema da universidade, do curso de medicina veterinária. Porque, como negócio, o zoológico não é um bom negócio. Então, a gente não ia despender dinheiro e energia no zoológico. O zoológico é apenas um apêndice do curso de veterinária da Universidade da Amazônia, porque está dentro do nosso foco. Hoje, quantos colaboradores você tem em todos os seus negócios e no seu ecossistema? Aproximadamente. No Grupo Ser Educacional, a gente tem cerca de 12 mil colaboradores, são muitos. 12 mil colaboradores. Só no Grupo Ser Educacional, que é um grupo universitário que a gente fundou, que eu fundei desde o 1º de tijolo. Fundei em agosto de 2003, né, tem 17 anos. Hoje nós temos mais de 230 mil alunos, mais de 60 universidades no Brasil. Focamos muito agora com a pandemia no ensino digital à distância. A gente, antes da pandemia, tínhamos 20 mil alunos no ensino à distância. Hoje a gente tem quase 100 mil alunos, porque a gente teve que se adaptar, se adequar, se reinventar, né? Tivemos que fazer uma reinvenção e mudamos para o ensino digital. E outras empresas que a gente tem também, que a gente investe, tem mais outras centenas de colaboradores. Porque quando você fala que tem 12 mil colaboradores, muitos empresários que nos acompanham podem pensar assim, nossa, mas eu tenho meus 30 funcionários aqui, eu não estou dando conta. Às vezes o empresário ele tem uma crença que é assim, quanto mais funcionários eu tiver, mais dor de cabeça eu vou ter. E isso não é verdade. Se você for estruturando o seu RH, as suas lideranças, os seus processos. Eu lembro quando eu comecei, né, um dos meus negócios com o meu pai, com a minha família, no começo, quando a gente tinha 20 colaboradores, eu tinha muito mais dor de cabeça do que quando a gente tinha 500. Porque com 500 tinha diretoria, tinha as políticas, tinha governança, né? Então, assim, eu queria que você, primeiro, dissesse se você concorda com isso,
Você pode crescer muito e se você estruturar a sua equipe, não necessariamente você vai ter mais dor de cabeça, você vai ter menos, porque o time toca a operação. E eu queria que você falasse assim, como que você foi escolhendo as pessoas que você promovia, que você valorizava, né? Porque esse é um desafio do empreendedor, né? Encontrar bons colaboradores e saber escolher quais são os talentos que ele vai apostar, que ele vai dar um cargo de confiança, uma promoção. Em primeiro lugar, eu concordo, né? Eu, quando montei o meu primeiro negócio, primeiro não, né? Eu montei vários negócios antes, mas o primeiro negócio formal, quando eu montei a empresa na junta comercial, que foi o Biro Jurídico, curso para concursos, isso em 96, 94 eu comecei informalmente, depois em 96 eu formalizei, que era um curso para concurso, que eu cheguei a ter mais de 1.000 alunos. Inicialmente eu comecei ensinando só eu, e eu tinha apenas 2 funcionários, era uma pessoa que limpava a sala e o meu irmão que trabalha comigo até hoje, o Joaldo, que recebia os cheques dos alunos. Uhum. Depois eu fui ampliando, cheguei a ter cerca de 50 funcionários. E naquela época os funcionários davam muito mais problemas porque eu não tinha uma estrutura adequada para conduzir aquele processo de colaboradores na época, do que hoje, que a gente tem 12.000 colaboradores. Porque aí você tem diretorias, você tem consultorias que ajudam você a controlar, você tem todo um sistema jurídico por trás, você tem advogados, você tem um sistema de compliance, você tem um sistema de governança corporativa e vocês têm um sistema de informática que controla tudo, né? Hoje tudo informatizado. Então eu não concordo com essa ideia de quanto mais funcionário, mais problemas. Se você tem um sistema de compliance, de governança, se você faz tudo certinho, se você paga todos os direitos, é claro que se você tem 12.000 colaboradores e não paga todos os direitos, com horários, com cumprimento de horários, cumprimento de tarefas, cumprimento das regras trabalhistas, você pode ter muitos problemas. Muito mais do que se você tiver poucos funcionários. Mas se você cumpre todos os deveres legais, constitucionais, morais, né, e controla tudo com um sistema de tecnologia e com um RH bem estruturado, você... Exato. Como se tivesse apenas 10 funcionários. A empresa, ou seja, a empresa vai se estruturando e você vai tendo mais lucro com menos dor de cabeça. Agora, até ficar pronto dá trabalho, né, Janguier? Dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho. Eu me lembro quando, na época era o Biro Jurídico, depois eu montei a primeira faculdade. Na época a gente não usava sistemas ainda, era tudo manual, era tudo na planilha. Na planilha... Não era nem na planilha do Excel, era tudo manualmente, dava muito mais trabalho do que hoje. Hoje é tudo controlado por sistema. Para você ter uma ideia, a gente tem mais de 60 universidades, 230.000 alunos, e a gente controla tudo do centro administrativo de Recife. Tudo de forma... O aluno se matricula online, o aluno... Até provas online hoje o aluno está fazendo. Então hoje o mundo é outro, né? A tecnologia veio para beneficiar a humanidade, né? Então é muito mais fácil hoje você controlar. Eu acho que quando você soma tecnologia, processos, pessoas, realmente você consegue ir estruturando um negócio e fazendo a diferença, né? Tecnologia, processo, procedimento, né? Tem que ter processo, procedimento. E sobre isso você é um especialista nisso. Eu queria até perguntar a você, aprender um pouco com você. Na sua visão, qual é a importância do processo e procedimento em uma empresa para alavancagem e aceleração dela? É fundamental. Eu acho que assim, se fala muito da importância das pessoas, mas se negligencia essa questão da importância dos processos, né? Então fala que uma empresa é feita de pessoas. Sim, com certeza, pessoas são o maior ativo de qualquer empresa. E quando eu falo de pessoas e clientes, eu estou falando dos clientes internos, que são os colaboradores, e os clientes externos, que são os consumidores. Porque a empresa ela tem que encarar os seus funcionários como seus clientes e cumprir o combinado, que é o que você falou, né? Quando você cumpre o combinado e tem um olhar de que seus funcionários, não é que só os seus funcionários trabalham para você, você também trabalha para seus funcionários. É aí que nasce a parceria, a relação ganha-ganha, e você tem algumas pessoas que vão ter cabeça de dono e te ajudar a carregar o piano da empresa junto com você, né? Agora, processos são muito importantes também, porque quando você estabelece um procedimento, você faz com que pessoas que são mais ou menos entreguem um bom trabalho.
Porque você dá um método para a pessoa trabalhar. Você fala, entra no sistema, faz assim, faz desse jeito, atende dessa maneira, né? Uma evidência da força do processo são nas áreas comerciais, né? Equipes de vendas que têm um funil de vendas, que nada mais é do que um processo de vendas desenhado, com as etapas claras, com os argumentos, com as perguntas, você vai ter uma taxa de conversão maior do volume de interessados em relação à quantidade de clientes. Agora, se cada vendedor faz de qualquer jeito, não existe um padrão, uma normativa, um direcionamento de quais perguntas fazer, de quais materiais de marketing usar, de como compor aquela proposta, você vai ter muito menos eficiência, né? Processo é sinônimo de método, e tudo que a gente tem método, a gente tende a fazer com mais qualidade, tudo, qualquer coisa. Eu sempre nadei, mas eu sempre nadei de uma forma muito intuitiva. E aí, numas férias, eu fui para Boipeba, passei lá 10 dias numa casa maravilhosa com alguns amigos e fiz aula de natação todo dia. Eu aprendi 3, 4 técnicas simples que eu comecei a nadar muito mais longe, por muito mais tempo, porque o professor, detetor de um conhecimento, de um método, o professor, meu mentor, falou, faz assim. Então, a empresa tem que mentorar os seus colaboradores, não somente no dia a dia, no papel dos líderes, isso também, mas também deixando claro qual é o trabalho de cada um, o que deve ser feito, como deve ser feito. Processos nada mais é do que o como as coisas são feitas dentro da empresa. Como nós vamos atender, como que nós vamos despachar o produto, como que nós vamos vender, como que nós vamos dar vazão nos pagamentos. Por exemplo, muito empresário paga as contas da empresa, o que é normal. Você chegar num ponto onde você delega ali o seu financeiro, que você tem um comitê, que você tem um diretor de tesouraria, um diretor estatutário, que você até passa a senha do banco, é mais para empresas maduras, né? Mas grande parte do financeiro pode ser delegado, né? O empresário não precisa incluir o pagamento no banco, o empresário não precisa conferir a nota, o empresário tem todo ali 90% do trabalho que pode chegar só para ele aprovar no banco. Aí se, por exemplo, se ao invés de pagar a conta todo dia, ele chegar no seu financeiro e na sua equipe e falar, vamos criar uma política de pagamento, porque criar políticas também é processo. E ele fala assim, nós vamos pagar todo dia 5, todo dia 15, todo dia 25. Então, negociou o fornecedor, encaixa nesses 3 dias. Claro que vão ter exceções. O empresário, quando faz isso, ele vai ganhar umas 8 horas a mais no mês dele. Porque se ele paga um pouquinho de conta todo dia, ele é muito mais improdutivo, é muito mais ineficiente. Por quê? Porque todo dia ele vai ser interrompido por uma pequena coisa. Se ele agrupa todos os pagamentos, ele vai fazer os pagamentos com mais cautela, ele vai ter mais atenção, porque ele não está pagando R$50, ele está pagando 30 itens que está dando um volume maior. Então ele vai fazer com mais atenção, com mais velocidade e com mais qualidade. Então olha aí, outro exemplo da força do processo. O processo te deixa mais produtivo, te deixa com uma rotina mais inteligente. O processo faz com que você pense os riscos que podem acontecer naquilo que é extremamente crítico e importante na sua empresa. Então, se você tem um e-commerce, se você despacha produto, se você tem um restaurante que faz delivery, a experiência de entrega do produto é fundamental. Então, como é que vai ser o seu procedimento de expedição? Quem confere? De que maneira confere? Quais são os checkpoints? Né? Qual é o como a coisa deve ser feita para que o produto chegue com conformidade? Porque é uma experiência terrível você comprar uma coisa na internet e chegar a outra coisa. Se você amava aquele site ou aquela empresa, você passa a odiar. Eu sempre comprei num determinado e-commerce, não vou citar nomes, porque eu acho que não faz bem nenhum você ficar falando mal. Sempre comprei muito num determinado e-commerce. Uma vez comprei um notebook e veio uma borracha. Eu nunca mais comprei naquele e-commerce. Eu recebi o dinheiro, tudo mais. Então, assim, cuide dos processos da sua empresa com o mesmo amor e o mesmo carinho que você cuida das pessoas.